Bom dia, gente. Esse vídeo ele tem a intenção de ser um vídeo de revisão do conteúdo dessa unidade, né? Eu sei que eu não consegui concluir todo o conteúdo com vocês. Então, se houver alguma dúvida de alguma parte do conteúdo que eu estou explicando hoje, que eu não expliquei em sala de aula, vocês colocam no formulário, que a gente vê como é que a gente tira as dúvidas de vocês, ok? Bom, essa unidade teve como objeto de estudo o trabalho, né? Então, vamos começar na história, né? Na história da sociedade ocidental, o trabalho sempre foi usado para classificar as pessoas. O trabalho intelectual sempre teve mais valor que o trabalho braçal. Na Grécia Antiga, o trabalho braçal era coisa de escravo. Na Roma Antiga, a gente também vai ter essa mesma circunstância, sendo que os romanos eles vão tratar os escravos como instrumentos. Né? O trabalho ele vem, inclusive, da expressão latina tripalho, que é o nome de um instrumento de tortura. Na Idade Média, a gente vai ter uma outra visão sobre o trabalho. Ele vai passar a ser algo que dignifica, por conta da questão religiosa, né? Mesmo com as péssimas condições de trabalho, o trabalho ele viria com a função de dignificação. O temor do desemprego e a precarização das relações trabalhistas vão resultar hoje em práticas como a terceirização e as atividades informais. O Marx ele vai fazer uma análise do trabalho estudando exatamente o capitalismo, que é onde a gente começa a fazer uma análise do trabalho na fase da Revolução Industrial. Então, os três sociólogos que tratam isso, eles tratam a partir da Revolução Industrial. E aí o Marx ele analisa e percebe que o capitalismo ele tem três características distintas. A gente tem ali a força de trabalho, que é o potencial humano, ou seja, do proletário é o operário, essa força de trabalho. O objeto de trabalho, que é a matéria-prima até a mercadoria, né? Aquilo que é modificado. E o meio de trabalho, que são os instrumentos utilizados por esse trabalhador. Só que, com matéria-prima e o resultado dessa modificação, que é o bem, é o produto que é produzido, essa mercadoria é do burguês, então o lucro também é do burguês. De onde vem esse lucro? O que é esse lucro? O Marx ele analisa que assim que o empregado ele firma um contrato com o burguês que diz quanto tempo de trabalho, quanto que vai ser a sua produção e que ele tem um valor de salário específico a receber, e, na verdade, quando esse burguês coloca esse operário para trabalhar, ele faz com que esse operário produza muito mais do que o valor do seu salário, esse excedente que é produzido aí, além do valor do salário, é chamado de mais-valia, tá? E essa alienação, essa desapropriação desse meio de produção, que já foi do artesão e não é mais, porque o operário não é mais dono dos meios de produção, e sim o burguês. Essa tomada, essa desapropriação é chamada de alienação. Ele também percebe que há essa desigualdade. A própria expressão capitalismo, ela está embutida a ideia de exploração e de desigualdade social. Né? E que essa exploração resultante dessa relação entre o burguês e o proletário, ela que é a causadora dessa desigualdade. Né? Então, a marca principal do capitalismo é essa exploração. O combate a essa exploração exigiria uma nova organização de trabalho e de produção, que é o que ele teoriza e que hoje é conhecido como comunismo. Embora, de acordo com a teoria dele, nunca tenha acontecido especificamente, mas a ideia de alcançar isso já foi levantada muitas vezes. A gente tem que compreender, a gente tem que buscar o dicionário, buscar a leitura para poder entender exatamente o que é comunismo, socialismo e capitalismo. E a gente discutiu um pouquinho sobre isso já em sala de aula. Segundo o Weber, analisando o capitalismo, ele percebe que há um espírito do capitalismo. Ele diz que esse espírito do capitalismo é resultante da esfera religiosa, que é o calvinismo e o puritanismo, e as transformações econômicas resultantes da Revolução Industrial. E aí ele chega a analisar essas características desse espírito do capitalismo. E ele percebe que há um discurso nessa religiosidade dessa época que diz que o trabalho ele é a salvação,
Ele que dignifica o homem, que leva o homem à salvação. E que o ócio, a preguiça e o luxo levam o homem à perdição. E aí a gente tem uma separação muito nítida diante desse conceito religioso que analisa que os ricos, eles são ricos porque eles são disciplinados e empreendedores. E que os pobres, eles são pobres porque são imprevidentes e preguiçosos. Analisando assim que o resultante desse espírito do capitalismo é também uma questão religiosa, já que Deus abençoa aqueles que ele escolhe para ser ricos, que são esses que são os trabalhadores e que têm a salvação, ok? Ainda dentro da análise de Weber, ele vem com a discussão sobre a ética protestante, né? Então, a gente tem aí o espírito do capitalismo, que é aquela relação de preguiça ou não. A gente tem aqui a ética protestante relacionada a se você é trabalhador e você segue esse espírito capitalista, os frutos do seu trabalho vão ser resultante de você ter sido uma pessoa bem preparada para o seu trabalho, você ser uma pessoa que merece a salvação, por você ter se esforçado e ter se dignificado. E o resultante disso seria a acumulação. Essa característica é uma característica que é diferente do capitalismo hoje. Hoje, no capitalismo, tem a ideia do consumismo. O capitalismo originário, analisado aí por eles, classifica como resultante do capitalismo, do ideal resultante ser a acumulação e não o consumismo. Tá? Então, a gente tem no capitalismo desenvolvido a ética protestante. Então, o espírito do capitalismo e a ética protestante estão na base desse capitalismo. Então, como resultante disso, a gente vai ter o contrário de consumismo e de gastos, tá? Então, a gente não tem aí como ideal o consumismo e o gasto, mas a acumulação, tá? Não esqueçam isso. Quando analisa o capitalismo, o Durkheim, ele vem com outra análise. Ele vem discutindo o seguinte, que no início do capitalismo, a gente vai ter um comportamento cultural que força os trabalhadores a se encaixarem nessa estrutura. Então, a gente tem o trabalhador, o operário, ele trabalha porque é necessário socialmente que ele faça a parte dele para que as outras partes funcionem também. Ele chama isso aí de solidariedade mecânica. Então, a gente tem uma estrutura social vinculada, né, onde cada parte dessa sociedade, nós, seres humanos, trabalhadores ou burgueses, fazemos um encaixe perfeito nessa estrutura. E que essa estrutura, ela precisa que você faça a sua parte para poder funcionar. E ele chama isso, no início do capitalismo, de solidariedade mecânica, porque isso é forçado por uma questão cultural. Você precisa para você sobreviver. Hoje, o capitalismo analisado por Durkheim é chamado de solidariedade orgânica, porque a gente nasce nessa estrutura social e a gente é socializado nessa estrutura social para participar adequadamente dela. Então, há uma interdependência. Você se sente forçado naturalmente. Não é porque você é forçado para sobreviver, ou porque senão você não vai ser aceito. Na verdade, é porque você quer participar. Quer embutir em você culturalmente esse comportamento. E você acha adequado. E é claro que, pegando a análise feita por Weber, que naquela época, né, dizia que a burguesia ela tinha que acumular e não consumir, hoje, nessa solidariedade orgânica analisada por Durkheim, a gente não só acumula, mas a gente é voltado para também o consumismo, né? A gente até colocou em sala de aula uma pergunta: quem é que não tem a intenção de comprar uma casa, um carro, um apartamento e um carro como ideal, né? O ideal de futuro, de responsabilidade adulta é de consumir hoje. E isso a gente adquire culturalmente, socialmente, sem nem perceber. Então, não é uma intenção nossa, é uma intenção que é
incutida em nós, que nem todo mundo tem realmente essa intenção, mas é incutido pela sociedade isso. E o Durkheim, ele diz o seguinte, que qualquer mudança nesse sistema, qualquer alteração nesse sistema, ele chama de anomia, né? É uma anormalidade, é uma coisa que está fora do cultural dessa estrutura social, tá? Anomia. Então, vamos lá. Método de aumento da produtividade. A gente vai ver surgir o Taylorismo, né? O Taylorismo, ele vem como uma análise desse capitalismo, né? Inclusive o autor, que é o Taylor, ele chega a criar a ciência da administração e organização da produção nas indústrias, né? Porque ele vem analisando e percebe que o aumento da produção ela pode acontecer a partir de um aumento do ritmo dessa produção e também da organização dessas etapas de produção. E aí ele vai criar, né, um sistema novo, onde a gente vai ter a separação entre o proletário que produz e o grupo que teoriza o que ele vai produzir. O grupo que supervisiona e o grupo que supervisiona na teoria. Então, a gente vai ter a direção da indústria, os peões da indústria, os feitores, que são os supervisores, etc. Quem vai embarcar na ideia do Taylorismo e criar uma característica explicitamente sua é o Ford. Né? O Ford, em sua linha de montagem de carros, ele vai criar uma linha de montagem em série, onde os trabalhadores eles ficam em lugares fixos e que os objetos que ele está montando vão passando por uma esteira a partir, né, de uma etapa, vai passar por ele, ele faz a parte dele e aquele objeto continua para outra etapa. E aí uma característica muito forte do Fordismo é que ele se especializa só na etapa dele, né? E aí a gente vem usando aquele conceito que a gente começou lá com o Marx, que fala sobre alienação, né? A alienação nessa fase taylorista, é analisada por conta exatamente dessa separação entre a gerência e a execução do trabalho e no fato de que o operário ele fica apenas com uma parte da execução desse trabalho. Tá? Há aí, no Fordismo, uma verticalização das relações, onde o supervisor está acima, supervisiona o operário, onde o diretor supervisiona esse supervisor. E aí a gente tem uma escala que é vertical de classificação desse trabalho. O sindicalismo, nessa estrutura dessa fase, ele é um sindicalismo combativo que busca os direitos trabalhistas. E ele vai acontecer, assim como na origem, na Inglaterra, também vai acontecer com o Fordismo na América. Tá? Sobre uma outra etapa, que é exatamente a flexibilização, essa flexibilidade dessa produção. O método fordista ele vai funcionar até por volta de 1970, quando uma crise industrial vai gerar uma revisão nisso. Porque o sistema fordista ele é fixo, ele é padronizado. Só que nos anos 50, em 1950, lá no Japão, vai surgir um novo método, que é chamado de toyotismo ou onismo. Esse onismo é por conta do cara que cria, né, que é o Oni. Depois vocês dêem uma olhada no livro de vocês, tem o nome do cara direitinho, é Taiichi Oni. Então, o toyotismo, que é assim conhecido, ele começa com essa fábrica, né, e a ideia dele é essa flexibilidade da produção, onde as máquinas, onde o operário ele fica no lugar fixo, há uma esteira, mas essa esteira ela não é fixa, pode haver uma mudança, principalmente relacionado ao produto que está sendo produzido. Enquanto que o Fordismo a gente sabe que é o produto único, que é o carro, que é o automóvel, e que muitas fábricas vão fazer a mesma coisa, mesmo que seja um produto diferente. No toyotismo, a gente vai ter
uma mesma fábrica que produz, por exemplo, um tipo de roupa e que, se abrir um contrato novo com uma outra empresa pedindo um outro tipo de roupa, eles podem se adequar. Daí a ideia de flexibilidade. Isso é muito usado, principalmente na guerra, minha gente. O Fordismo, ele é profundo na guerra, na Segunda Guerra Mundial, inclusive para o uso da produção de armas. Nessa ideia do toyotismo, a gente também vai ter, só que posterior à guerra, a gente vai ter uma organização diferenciada, porque o contrato de produção, ele vem a partir de um contrato de compra. Então, chega o cliente para mim e me pede que eu produza tanto de tecido de brim. E eu vou produzir aquele tecido, aquela quantidade de brim. Eu vou comprar a matéria-prima, eu vou administrar minhas máquinas, eu vou contratar um número X de empregados para produzir aquele X de brim que eu fui contratada para produzir. Em um mês, eu entrego o meu produto. E eu não tenho estoque, eu só tenho o produto que eu estou entregando. Faço um outro contrato para produzir um outro tipo de tecido. E aí eu vou comprar a matéria-prima para aquele tecido, para aquela quantidade que eu quero produzir específica. Mas eu preciso de menos empregados. Então, eu não tenho aquela quantidade de empregados que é a mais. Eu vou ter apenas o suficiente. Eu vou contratar empregados para produzirem aquilo por aquele tempo. Então, a gente tem ali, nessa circunstância, uma flexibilização nessa produção, onde a gente tem uma rápida alteração do modelo que está sendo produzido, uma organização da entrega e produção no momento e na quantidade exatos que foram contratados. Os produtos vão ter mais qualidade, preços menores, o estoque vai ser baixo e vai ter menos trabalhador. Hoje se usa muito, tá? A gente tem como exemplo as lojas virtuais. Mesmo tendo sido criado esse sistema em 1950, ele vai realmente ganhar o mundo a partir de 1970, quando acontece a crise que afeta o Fordismo. E aí o Toyotismo vai substituir o Fordismo em quase todo o mundo. Uma característica aqui do trabalhador é que no toyotismo o trabalhador ele é multifuncional. Então agora ele está produzindo tecido, amanhã ele pode estar costurando, ok? E há uma relação diferente no toyotismo. Enquanto que no Fordismo há uma verticalização, no toyotismo a gente tem uma horizontalização, porque cada operário fiscaliza um ao outro, não há um supervisor. O que há é cada operário fiscalizando um ao outro. Por conta desse contrato ser diferente com relação ao trabalhador, onde o contrato ele não dura muito tempo, está mais relacionado a serviços, a gente tem aí um sindicalismo mais enfraquecido, ok? Hoje, como que é o cenário atual? A gente tem o desemprego estrutural, né, que é a consequência das mudanças estruturais da economia, nas tecnologias, na demanda dos consumidores. Então, por exemplo, a gente hoje tem as máquinas que... Não era para ter colocado esse não aí, desculpa. As máquinas, elas não eram autônomas antes, elas tinham que ter uma pessoa para fazer elas funcionarem, e aí a tecnologia gera máquinas autômatas. E aí esse trabalhador que trabalhava nessa máquina vai ficar desempregado. E ele não vai arrumar mais emprego, porque não existe a necessidade dessa função mais, porque as máquinas agora são autônomas. Por exemplo, o desuso da máquina de escrever. A gente tinha o datilógrafo, a gente tinha a fábrica que produzia a máquina de datilografia e a gente tinha também um mecânico que consertava essa máquina. Com o advento da tecnologia e o fim do uso da máquina de escrever, a gente tem 3 funções desnecessárias hoje. Nem o datilógrafo, nem o cara que cria, nem o que conserta são mais necessários. Esse tipo de desemprego é chamado de desemprego estrutural. O desemprego conjuntural é quando se tem uma recessão na economia, ou seja, a produção retrai, diminui, a empresa demite funcionário para cortar despesas, e aí a gente vai ter um desemprego que ele não é para um grupo só. Ele é um desemprego total. Ele vem para o trabalhador antigo, que é qualificado, ele vem também para o empregador jovem, que não tem qualificação. Então, o desemprego conjuntural, quando ele acontece, ele quebra a economia do país como um todo.
e afeta todas as etapas da produção, seja o peão, o supervisor ou o dono da indústria são afetados. E a gente tem, finalmente, a informalização do trabalho, onde a gente tem hoje o emprego de tempo parcial, o emprego temporário, o subcontrato, o terceirizado. Nisso, a gente percebe uma degradação ou precarização do trabalho. E, obviamente, há o surgimento daquilo que é chamado hoje de subproletariado. Tem um texto no livro, que fala sobre, inclusive, terceirização. Deem uma lida nele, que ele tira algumas dúvidas. Esse material a gente retirou do livro de vocês, que eu compartilhei com vocês no Classroom, né? Então, vocês deem uma olhada. Ele não abre no Classroom, tá, minha gente? Tem que baixar ele para visualizar, ou no celular ou no computador. A gente está aqui também para lembrar vocês dos filmes que a gente chegou a recomendar. Então, a gente recomendou assistir O Preço do Amanhã e a série Ad Vitam. Eu não lembro se eu citei em outras turmas, eu me lembro de ter citado em uma turma o filme Gattaca. É um filme relativamente novo também, que fala sobre essa questão do trabalho também. E tem um livro, para quem gosta de ler, Admirável Mundo Novo, que trata sobre isso também, né? Então, deem uma olhada nesse material, respondam o formulário dessa atividade agora. Deem uma olhada nesse vídeo com maior interesse, tirem dúvidas comigo, só é perguntar qualquer coisa, bota no formulário as perguntas, que a gente vê uma forma de se comunicar com vocês. E deem uma olhada também no formulário da semana passada, para quem não respondeu, ok? Tchau!